Olá a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou Martin Bittencourt, autor do blog Momento Gil. A ideia de hoje é fazer uma pregação diferente. Na verdade, a minha primeira pregação totalmente online. E para quem já viu eu pregando, a ideia dessa vez é fazer uma pregação um pouquinho mais curta, tá? E também eu não passei muito tempo preparando ela, né? Um pouquinho mais de improviso. Normalmente eu passaria alguns meses estudando o assunto, mas dessa vez é um pouco mais aí fruto de alguns dias de reflexão. Então, né, qualquer coisinha ruim eu peço que me desculpem, tá? E bom, indo direto ao ponto, o assunto de hoje é cristianismo e eleições. Notem que não é cristianismo e política, tá? Mas cristianismo e eleições, porque a ideia aqui não é falar de ideologia A ou B, ou talvez uma bandeira, uma causa, como por exemplo aborto, eutanásia, drogas. A ideia aqui é realmente falar da questão das eleições, né? A situação do cristão na frente de uma urna eletrônica, quando a gente tem que fazer aquela pergunta, a gente se faz aquela pergunta: em quem eu devo votar? Ou ainda, como escolher em quem votar? Então, o que acontece, o motivo por que eu venho fazer esse estudo, é que nessas últimas eleições, mas já desde a passada pelo menos, eu venho ficando bastante chateado, vamos assim dizer, até meio um pouco preocupado com aquilo que eu tenho visto no que diz respeito ao relacionamento da igreja cristã com essa questão das eleições, com essa questão de como escolher em quem votar. Eu tenho a pequena impressão que muitas vezes nós cristãos estamos deixando a desejar na maneira como nós escolhemos os nossos representantes políticos. E eu não estou aqui querendo julgar ninguém, até porque eu entendo que isso provavelmente é falha muito mais da igreja como um todo do que uma falha tanto individual, vamos assim dizer. No meu entendimento, né, tentando entender o que se passa, parece que nós temos na igreja brasileira duas visões opostas, dois paradigmas opostos acerca dessa relação religião e cristianismo com política. De um lado, nós temos uma visão radical que basicamente diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra, religião e política e cristianismo e política não se misturam, e quando a pessoa está lá diante das urnas é ela e Deus, e portanto não é para ficar falando de política, por exemplo, no púlpito, né? Então não se fala desse assunto. Já a outra visão diz basicamente o oposto, diz que não, realmente a política e religião tem tudo a ver uma coisa com a outra, e tanto tem a ver que você deveria votar no fulano e você não pode votar no ciclano, você não pode aderir à ideologia X ou partido Y, ou seja, é aquele momento que o púlpito começa a ser usado para puxar voto para um ou para outro. E, ao meu ver, ambas essas visões, que parecem ser as mais dominantes no mundo cristão atualmente, aqui no Brasil pelo menos, e especialmente no mundo evangélico, ambas as visões me parecem equivocadas. Me parece que o saudável é uma espécie de meio termo. De um lado, eu acho que é equivocado dizer que cristianismo e política não tem nada que ver uma coisa com a outra. Se a gente for olhar na Bíblia, a gente vai ver que a Bíblia tem muita política. Seja lá os trâmites dos reis no Antigo Testamento, seja a própria crucificação de Jesus, toda aquela relação ali de Pilatos com as lideranças judaicas que exigiram a crucificação de Jesus, teve toda uma situação política. E nós temos passagens neotestamentárias que falam dessa questão dos governos, do Estado, especialmente, eu diria, Romanos capítulo 13. Então, é errado dizer que cristianismo e política não tem nada a ver. Além do mais, nós que somos cristãos, nós somos chamados a viver o evangelho em todo momento. Não é para a pessoa passar a vida inteira cristã e quando chega na frente das urnas, aí tem que esquecer o cristianismo, deixar a Bíblia de lado e agir como se fosse um ateu. Não, nós devemos ser cristãos a todo momento, inclusive na hora de apertar os botões de uma urna. Então, de um lado, me parece que essa visão está equivocada. Já o seu extremo oposto, ao meu ver, também está equivocado. Afinal de contas, e aliás, por uma série de razões, né? Por exemplo, eu entendo que a igreja realmente não é local para você ficar utilizando para puxar voto para um lado ou para outro. Pense naquela questão, por exemplo, da escola sem partido. Não sei quantos de vocês acompanharam aquela situação, mas uma das coisas que foi argumentado que seria imoral os professores usarem as escolas, as turmas, para impor a sua ideologia, é que você tem aquelas crianças ali, aqueles alunos, uma plateia cativa, uma plateia passiva, que está ali meio que presa naquela situação, né? Não pode sair correndo da sala de aula, coisa do tipo. E aí, então, você tinha uma situação imoral na medida que o professor estaria ali se aproveitando dessa plateia quase que indefesa
para enfiar ali uma opinião pessoal, né, ideológica. E na situação de uma igreja, a gente tem uma situação um pouco parecida. Você tem as ovelhas, né, ali da igreja, ouvindo naquela situação ali meio passiva. Eles foram ali para a igreja pensando em ouvir lá uma interpretação da Bíblia, um momento de louvor. E aí o pregador vai lá e faz uso daquela plateia passiva para enfiar ali o que ele acha ser o melhor da política e o candidato certo a se votar. E parece ser equivalentemente moral, né? Pelo menos para quem concorda com as teses da escola sem partido, né, seria equivalentemente moral. Além disso, também tem a questão do conhecimento. O fato que, como a gente vai ver, inclusive, com maiores detalhes mais à frente, o fato de que uma pessoa fez seminário e agora é pastor, e quando fez seminário, e às vezes nem é pastor, é um pregador em geral pregando, o fato de que uma pessoa entende de Bíblia não significa que ela entenda de política. Inclusive, pode ser uma pessoa bem ignorante nessa área. E não é difícil encontrar pessoas que chegam no púlpito e, quando vão falar de política, correm para as colinas, porque realmente não entendem do assunto. E aí a pessoa que vai lá e se aproveita do microfone para tentar ali incutir a sua opinião política, quando muito bem pode ser uma opinião muito mal embasada, também há uma certa irresponsabilidade, né? É mais ou menos equivalente a uma pessoa que, por exemplo, nunca fez uma faculdade de medicina começar a querer prescrever remédio para um conhecido, né? Ele está numa situação, a princípio, de ignorância, achando que entende, e nisso você tem uma certa irresponsabilidade para com aquela pessoa, né, com um problema de saúde. Assim também não é muito adequado o fato de que muitas vezes quem vem comentar sobre política no púlpito são pessoas que talvez não entendam tanto do assunto quanto acham que entendem. E talvez ainda por outras razões, mas não quero me alongar muito, o ponto aqui é que não me parece certo tampouco usar o púlpito para puxar voto para X ou para Y, como eu já vi fazer. Então, o meio termo me parece saudável. Não é para puxar voto, mas há sim um vínculo entre cristianismo e política, e nós que somos cristãos, nós precisamos ser instruídos a fazer essa ponte entre os mandamentos, os ensinamentos da nossa fé e como a gente deve então agir como cristãos diante de uma urna na hora de escolher em quem votar. E a ideia dessa pregação é fazer uma pequena colaboração nesse sentido. Eu tenho visto aí que muitos irmãos parecem que têm deixado a desejar nessa questão de exercer a nossa fé diante de uma urna. E a ideia, então, é fazer uma pequena colaboração. Então, eu já adianto, a ideia aqui não é fazer uma pregação extensiva com todos os tópicos que você tem que ter em mente. Antes, a ideia é basicamente aí dar algumas pinceladas sobre pelo menos alguns pontos que eu acho que é interessante que nós cristãos estejamos cientes, ok? Nós vamos tratar aqui basicamente de 3 pontos. Então, vamos começar? O primeiro ponto aqui seria, então, é claro, não poderia deixar de ser, é a questão do amor. Tá? O amor na nossa fé cristã é muito importante. Várias religiões pregam amor, nenhuma delas prega com tanta ênfase, com tanta importância como a nossa. Por exemplo, quando Jesus é perguntado a respeito de qual é o maior mandamento lá da lei mosaica, ele responde dizendo que o maior mandamento é amor, no caso, amar a Deus acima de todas as coisas. Depois ele complementa dizendo que o segundo maior mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, se não me falha a memória em Gálatas, também complementa dizendo que o amor é o resumo da lei. O apóstolo João também segue nessa linha, nessa primeira epístola. Além disso, a gente vê, por exemplo, Paulo dizendo em 1 Coríntios 16,14, nós vamos enfatizar bastante esse versículo, dizendo que todos os nossos atos devem ser feitos com amor. E nós temos também 1 Coríntios 13, né, a famosa passagem sobre este assunto, onde o que nós vemos ali é assim, normalmente nós cristãos focamos na segunda parte, né, as características do amor. Mas eu diria que a principal parte é a primeira. Nessa primeira parte, o apóstolo Paulo, de uma forma muito rebuscada, que não vem ao caso ficarmos citando aqui, ele basicamente nos diz o seguinte, que se você não tem amor, que se uma pessoa não tem amor, ela pode ter todo o resto, ela pode ter conhecimento, ela pode fazer grandes ações, ela pode ser toda espiritual. Se ela não tem amor, ela basicamente é um lixo. Acabou. Pode ter todo o resto. Falhou no amor, é um lixo. Ou seja, na fé cristã, o amor não é apenas, digamos, o topo da montanha, ele também é a base, sem a qual todo o resto desmorona, todo o resto pouco importa. E assim, então, não é à toa que Jesus diz que os seus discípulos
serão conhecidos pelo seu amor. E aqui eu aproveito para fazer um parênteses, né, nessa questão política que a gente está vendo. Não são raras as vezes em que pessoas aparecem na política como cristãos, né, meio que talvez ali querendo um votinho da igreja, né? E aí vem aquela história, né, o candidato do cristianismo. Bom, uma maneira de você verificar o quão candidato do cristianismo a pessoa é justamente seguindo esse princípio, né, seguindo esse versículo, e se perguntando o quanto de amor essa pessoa tem. Será que é uma pessoa que realmente transmite amor? Ou será que é uma pessoa que a última coisa que ela transmite é amor? E aí você já tem ali uma certa dica do quão candidato do cristianismo a pessoa realmente é. Mas isso é só um parênteses. O ponto aqui é termos em mente essa questão. Nós, como cristãos, somos chamados a viver em amor. A vida cristã é uma vida de amar. Lembrando que o amor pode ser definido aqui como o desejo do bem na vida das pessoas. Então, viver em amor é viver procurando o bem, como se diz, procurando um mundo melhor. Bom, e como é que isso se traduz nessas questões de eleições? Como a gente está falando aqui nessa temática de escolher um candidato, eu diria que o principal versículo aqui vai ser 1 Coríntios 16,14. Sejam todos os vossos atos feitos com amor, isto é, visando o bem. E todos os atos, a princípio, vai incluir votar. Então, a maneira cristã de fazer o seu voto é votando em amor. É usando o seu voto para tentar abençoar essa nação, a sua nação, a nossa nação, né? Essa é a maneira cristã de votar. E o que acontece é que muitas vezes parece que cristãos não têm feito isso. Eu vejo irmãos que parece que estão muitas vezes votando com base em outras motivações. Por exemplo, uma que me saltou muito aos olhos nessas eleições agora de 2022, para quem vier a ver esse vídeo mais tarde, a gente está entre o primeiro e o segundo turno nesse momento. E uma das motivações que me parece ter aparecido bastante é a questão do medo. Muitas pessoas parecem que, ao invés de votar por amor, estão votando por medo. Vou dar um exemplo que eu vi, tá? Óbvio que vocês vão logo associar a um dos lados desse debate polarizado que nós temos entre direita e esquerda, entre Bolsonaro e Lula, mas não importa isso, tá? O que importa é a questão do medo. Uma irmã em Cristo publicou lá no seu Instagram, nos seus stories, uma imagem contendo uma urna e em cima, isso foi antes do primeiro turno, dizendo, no próximo domingo você tem a opção de escolher se o Brasil vai virar uma nova Venezuela. Vote bem. Então, o que é isso? É justamente uma argumentação de medo. É a pessoa tentando ali incutir o medo da Venezuela, né? E por medo da Venezuela, então eu devo votar naquele outro candidato, e não nesse aqui, que vai transformar o Brasil numa Venezuela. Isso é só um exemplo, tá? Eu vi vários outros casos em que a pessoa estava ali basicamente dizendo e tentando incutir medo, né, impor medo, fazer com que o leitor sentisse medo, e com base nesse medo dizendo, ó, por medo do candidato A, eu devo votar no candidato B. O problema é que viver por medo não é cristão. Inclusive, isso é incompatível com o caminho do amor. Quem vive em amor não vive com medo. Quem vive com medo não vai viver em pleno amor. Porque já diz o apóstolo João, em 1 João 4,18, o perfeito amor lança fora todo medo. Nós que somos cristãos não somos chamados para nem votar e nem viver em amor. Desculpa, nem viver por medo, mas viver por amor, viver em amor. Sendo esses dois lados distintos, duas caminhadas distintas. Não apenas isso, vale lembrar, e aqui os calvinistas gostariam muito de ressaltar esse ponto, nós também somos chamados a viver uma completa dependência e confiança em Deus. Lembre-se daquelas vezes que Jesus disse, não andais ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu próprio mal. Vede como Deus veste os lírios do campo, vede como Deus alimenta as aves do céu. Então, quanto mais Deus não vai cuidar de vocês. Ou seja, nós cristãos somos chamados a confiar nessa soberania divina, na providência divina, sabendo que, em última instância, tudo está nas mãos do Senhor. E essa vida em confiança a Deus automaticamente nos separa de uma vida de medo. Medo do candidato X, medo do partido Y. E não apenas isso, para finalizar, nós temos ainda Jesus dizendo, não temais quem pode destruir o corpo, mas nada pode fazer contra a alma. Antes, temais aquele que não só pode destruir o corpo, como também lançar a nossa alma, lançar a sua alma no inferno.
Ou seja, nós que somos cristãos não somos chamados para ter medo da ideologia X ou da ideologia Y ou do candidato X ou Y. Nós somos chamados para não temer os seres humanos, não temer as coisas deste mundo, mas se for para temer, então temer a Deus, que esse sim tem um poder para realmente nos lascar da pior forma possível, né? No caso, obviamente, não é uma maneira muito certa de dizer isso, mas a questão é, Deus é um Deus de justiça e nos nossos pecados, se não nos arrependemos, nós poderemos vir então a receber a justa justiça. Então, o resumo disso tudo é que o cristão não é para viver em amor de novo. O cristão não é para viver em medo. O cristão é para viver em amor e, portanto, votar em amor, que por sua vez é votar não por medo. Então, não vote, nós não devemos votar no candidato A por medo do candidato B. Nós devemos votar no candidato A porque nós entendemos que as suas propostas são melhores, que provavelmente, se ele for eleito, o Brasil será mais abençoado, nossa nação será mais abençoada do que se o outro candidato for eleito. Isso é a maneira cristã de votar. E um segundo ponto ainda sobre amor, uma coisa que eu vi que não funciona tanto para aqui para a questão do segundo turno, tá? Mas mais para a questão do primeiro turno, mas também uma coisa que eu vi. Imagine que você tem a seguinte situação. Imagine que você tem 3 candidatos e um deles é um candidato ruim, realmente ruim, não tem chance, esse cara não pode ser eleito. Vamos dizer que esse é o capeta, esse é o demônio. Aí você tem um segundo candidato que também é ruim, sobre muitos aspectos, só que ele não é tão ruim quanto. Então ele não é o capeta, ele é o filho do capeta. E finalmente você tem ali um terceiro candidato que talvez não é um anjo, não é uma maravilha, mas com certeza é melhor e com certeza não é nem capeta e nem filho do capeta. É um candidato, digamos assim, ajeitadinho. Pergunta: em qual das 3 opções nós cristãos devemos votar? Bom, a gente deve votar visando o bem, e o bem é o melhor candidato, ou o menos pior, como também se chama. E se nós temos essas 3 alternativas, isso significa votar na terceira alternativa. Bom, o que acontece é que eu vi mais de uma situação onde pessoas olhavam para os candidatos e viam o cenário dessa forma, e mesmo sabendo que havia uma opção melhor, ainda assim acabavam abraçando uma opção pior. Uma opção que muitas vezes entendiam até que era ruinzinha, que deixava a desejar. Normalmente, de novo, por medo. Ou seja, por medo do capeta, abraçaram o filho do capeta. E o que acontece é que isso também não é uma atitude muito cristã. De novo, o amor, o desejo do bem deve nos compelir a tentar a fazer a nossa parte e votar na melhor opção. E não apenas isso, vale lembrar, nós cristãos somos chamados, lá por Paulo em 1 Tessalonicenses 5:22, a nos afastar de toda forma de mal. Ou seja, o cristão deve ser completamente oposto ao mal, tanto ao maior quanto ao menor. Tem uma célebre frase que eu gostei muito naquela série The Witcher, onde o protagonista Geralt de Rivia, primeira série, no primeiro episódio, quando ele está ali lidando com um certo mago que queria que ele cometesse um assassinato, para prevenir um mal maior, ele diz, né, mal maior, mal menor, é tudo mal para mim. E eu gostei muito de ouvir essa cena, porque eu percebi, nossa, uma mensagem cristã no meio de uma série que a princípio é secular. E essa realmente é uma mensagem cristã. Nós cristãos somos chamados a fazer o bem, não fazer um mal menor. Claro que se todas as opções disponíveis são más, então é claro que a melhor vai ser sinônimo de mal menor. Aí não tem como. Talvez essa seja a situação que nós temos hoje no segundo turno, né? Talvez muitas pessoas vão ver o segundo turno como 2 males e vão ter que votar no mal menor. Mas não é essa situação que a gente está vendo aqui. Está falando de uma pessoa que, num primeiro turno da vida, reconheceu que havia um candidato que não era mau. Podia não ser perfeito, mas era bonzinho. E mesmo assim, muitas vezes por medo do capeta, foi lá e votou um pior, um filho do capeta, abraçando, portanto, o mal. De novo, essa não é a maneira cristã. Nós cristãos devemos nos afastar do mal tanto quanto pudermos, tanto do mal maior como também do mal menor. Tá? Além lembrar, né? Se o filho do capeta acaba sendo eleito, a pessoa que votou nele lá no primeiro turno torna-se cúmplice de todas as suas capirotagens, uma vez eleito. Né? Então, também tem essa questão, né? A questão da responsabilidade pelos nossos atos. Alguém talvez diga, mas Martin, eu pensava assim, mas eu fui pragmático. Poxa, o melhor candidato não tinha chance. Cuidado, irmãos. Nós não somos chamados para fazer o bem, para fazer o que é correto,
apenas quando os outros estão fazendo o que é correto. Nós somos chamados para fazer o bem e para agir em amor, independente de se as pessoas à nossa volta estão acertando ou não. E o fato é que, às vezes, fazer o bem vai sim se traduzir em resultados não tão bacanas. Se a gente for olhar para os heróis da fé, tanto os apóstolos, Martin Luther King, se me permitem ser tendencioso na escolha dos exemplos, porque tem o mesmo nome que eu, né? Foram pessoas que fizeram a coisa certa e se deram tanto mal, né? Alguns foram assassinados, mortos, alguns foram perseguidos até o final de suas vidas. Mas o fato é o seguinte, mesmo que às vezes fazer o bem, fazer o que é correto, pode nos dar resultados não tão agradáveis, nós ainda assim somos chamados a fazer aquilo que é correto, ok? Então, esse é o nosso chamado como cristãos. Com isso, então, eu termino o nosso primeiro ponto, que é a questão do amor. Vamos agora, então, para o segundo ponto. São 3, ok? Segundo ponto, sabedoria. Nós somos chamados nas Escrituras a buscar e a exercer sabedoria. Tanto lá no famoso livro de Provérbios, mas também em Tiago, no Novo Testamento, acho que a passagem mais conhecida é com Tiago. Nós somos chamados a sermos sábios, a buscar a sabedoria. E o que é isso? É conhecimento aplicado de forma prática para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, quando a gente olha os Provérbios de Salomão, por exemplo, o que a gente vê é justamente uma situação onde você contempla ali um conhecimento, um entendimento de como o mundo funciona, e você transforma isso numa dica, vamos assim dizer, né, que é um provérbio, de como você deveria agir tendo em vista aquele conhecimento para você ter uma vida melhor, para as pessoas à sua volta terem uma vida melhor. E bom, isso significa, né, que nós cristãos, ao sermos chamados a buscar a sabedoria, nós temos 2 chamados, na verdade. Um que é para buscar o conhecimento. Cristão não é para ser ignorante. Cristão não é para ficar, como se diz, comendo mosca acerca da realidade à sua volta. O cristão é uma pessoa que precisa se instruir. Tá? Obviamente que a primazia aqui é instruções das Escrituras, né? Mas às vezes também vai incluir ensinamentos, digamos, conhecimentos um pouco mais seculares. Nessa questão da política, por exemplo, vai envolver conhecimentos da política para que eu possa ser sábio enquanto estiver agindo nesse ambiente, por exemplo, na questão das eleições. E não apenas devemos buscar conhecimento, nós devemos não ficar comendo mosca e aplicá-lo. Não adianta, a ideia é que não é a gente virar um banco de dados, né? Só ter conhecimento e não aplicar. A ideia é aplicar visando o bem, visando abençoar a nossa sociedade. E o que acontece? O que acontece, como eu já disse, é que nessas eleições, e mesmo nas eleições passadas, eu vinha perceber que parece que muitas vezes nós cristãos falhamos em exercer essa sabedoria nessa questão política, nessa questão das eleições. De que maneiras? Bom, de várias maneiras, de novo a ideia que não é ser extensivo, mas eu peguei alguns que me chamaram mais atenção. Uma dessas falhas, a primeira delas, a questão da estética versus consequências. Voltemos para o ensino do amor. Nós devemos então votar visando o bem. Mas o bem vem pelo que quando se trata de política? Bom, isso vem pelas leis, isso vem pelas propostas, pela maneira como o Estado é administrado. Ou seja, o que mais importa nessa questão de você vai votar no candidato A ou no partido B é quais serão os impactos de fato para a sociedade se tal grupo de pessoas estiverem no poder. E o que acontece é que muitas pessoas parece que deixam os impactos, essa questão consequencialista de lado, e olham mais para uma questão estética. Se o candidato ou o partido é bonito ou é feio. Né? Se ele anda dizendo coisas desagradáveis e agindo de forma desagradável ou não. Só que, de novo, de nada ou de pouco adianta um candidato que talvez fale muito bem e se comporte muito bem se as suas ideias são horríveis. Se uma vez esse candidato eleito, ele vai acabar com a nossa nação com toda a sorte de má administração. Do outro lado, é melhor você ter um candidato que talvez não se comporte muito bem, que seja uma pessoa que fale absurdos, mas que as suas propostas de lei, na verdade, sejam benéficas. Ou seja, não importa tanto a questão da estética do candidato, importa os impactos. E isso eu vejo em ambos os lados desse debate polarizado que nós temos. Em ambos os lados, cada um da sua maneira, agora pensando em segundo turno, em Bolsonaro e Lula, nós temos aí situações onde pessoas olham para o candidato, olham para uma situação dizendo, é feio, né? Ele não deveria estar fazendo isso.
e não para pensar, não, mas espera lá, se essa pessoa for eleita, o que realmente disso vai virar lei? Quais são as chances de que esse mau comportamento vai se traduzir na prática em prejuízo para as nossas vidas? Não raras as vezes as chances são zero ou próximas de zero. E resultado, a pessoa está correndo atrás de aparências ao invés de correr atrás de prováveis resultados. Então essa é a primeira questão. A segunda questão, a questão das influências, que eu mencionei antes. Eu já dei um spoiler antes. E acontece, eu tenho visto muitas pessoas procurando influenciar e também sendo influenciadas por influencers, por pastores, por, enfim, pessoas famosas do meio cristão. E o que acontece? Como eu já disse antes, o fato é que ser cristão, ser pastor, ser um influenciador, ser uma pessoa lá que fez uns videozinhos legais no TikTok e ficou famoso com 1 milhão de seguidores no Instagram, isso não garante em nada entendimento de política, ok? Você pode ter um pastor que na hora de falar de Bíblia é uma maravilha e o cara vai falar de política e é um Deus nos acuda. Permita-me dar alguns exemplos. Eu já vi pastor dizendo que o Partido Novo era um partido de esquerda. Olha, qualquer pessoa que tenha o mínimo de que é esquerda e direita, qualquer pessoa que tenha visto nessas eleições o Felipe Dávila falando 5 minutos lá nos debates presidenciais, vai logo perceber que, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, é claramente um partido de direita liberal. Mas eu já vi pastor dizendo isso. Esses dias aí uma amiga minha disse que ouviu de um pastor, eu realmente espero que ela tenha levado muito a sério que era uma brincadeira, ok? Mas ela disse que ela viu um pastor dizendo que um cristão deveria ser politicamente de direita porque Jesus está sentado à direita de Deus. Poxa, isso é um argumento insano de ruim, é um argumento absurdo, mas que mostra que, de novo, o fato de que a pessoa entende de Bíblia não significa que ela entenda qualquer coisa de política. Tá? Então, tendo em vista que nós temos o conhecimento, vamos voltar, lembre-se que o tópico é a sabedoria, que nós temos o conhecimento de que o conhecimento importa, que se você entende pouco de política, você provavelmente vai entender muitas coisas erradas, você vai tirar muitas conclusões equivocadas de política, mas se você entender mais, você tem mais chance de tirar conclusões corretas. Então, sejamos sábios. Não vamos ficar indo atrás de opinião de pessoas que, conforme o caso, são completamente ignorantes neste assunto. E vale lembrar, não é porque a pessoa fala muito de política, às vezes até mesmo lê ou vê que essa pessoa realmente entende. Às vezes as pessoas podem estar ali, vamos assim dizer, na margem, na cobertura da política, né? Estão ali no noticiário, mas de filosofia política, de ciência política, de correntes ideológicas, a pessoa, conforme o caso, não entende muito. E aí, conforme o caso, a pessoa também está ali avaliando e propondo argumentos que são horríveis. Eu já vi, por exemplo, influenciadores cristãos tentando justificar votar no fulano ou ciclano, usando argumentos muito ruins. Tá? Novamente, o fato que a pessoa fez umas danças no TikTok, fez uns videozinhos bacanas e ficou famoso, não significa nada em termos de conhecimento. Então, sejamos sábios. Você tem um pastor muito legal, que talvez entende muito de Bíblia, é muito legal com você, show de bola. Mas isso não significa que ele vai entender de quem você deve votar ou não deve votar. Ele pode, na verdade, falar grandes ignorâncias a respeito. Mais um ponto, também na questão das influências, que é a questão das mídias. Tá? Eu tenho visto muitas pessoas tratar essa questão de mídia de uma forma muito insensata, especialmente nesse ambiente polarizado que nós estamos vivendo. Para explicar o que eu estou falando, pense da seguinte forma. Imagine que você está em busca de comprar um carro. E você tem dois modelos em questão. Temos, digamos, um Ford e um Volkswagen. Como é que você vai escolher qual dos dois comprar? Como eu já disse num vídeo anterior, uma escolha sábia vai envolver normalmente você ponderar os prós e os contras de cada um dos modelos, nas suas diferenças, é claro. Aquilo que é idêntico os dois modelos não faz diferença. Mas você olha os prós e os contras dessas diferenças, e aí você pondera para ver, talvez ali, para alguns, um certo item mais importante do que o outro, né? E aí você tira essa conclusão de qual que é o melhor modelo. Só que para você se informar acerca dos prós e contras, você tem que ir atrás de alguma fonte. E qual vai ser essa fonte? Bom, suponhamos que você vai querer entender o Ford no site da Ford.
Bom, ela certamente vai te dizer todos os prós de ter aquele carro, mas ela vai te dar os contras? Dificilmente. Se você quer conhecer o Volkswagen, você vai no site da Volkswagen, eles vão te dizer ali todas as mil maravilhas, como as mil maneiras como aquele carro é maravilhoso. Mas será que esse site vai falar dos defeitos? Dificilmente. O que nós temos aqui são fontes extremamente tendenciosas. Como a Ford está querendo te vender aquele carro e a Volkswagen também, eles não estão interessados em te contar os podres daquele modelo, né, as dificuldades de manutenção que você vai ter, de pós-venda, etc. Eles vão lá e só listam aquilo que convém. Conforme o caso, até mentem. Dificilmente nesse exemplo, mas de modo geral, então, conforme o caso, até mentem. Ou seja, se você quer tomar essa decisão, você não deve se limitar a olhar o site da Ford e o site da Volkswagen. Você tem que ir atrás de uma mídia um pouco mais neutra. Não completamente neutra, porque isso não existe, tá? Isso é utopia, mas um pouco mais neutra. Talvez ali uma revista 4 rodas, nesse meu exemplo. Bom, o que acontece é que na política e nas notícias não é muito diferente. Nós temos mídias que são totalmente enviesadas à direita. Nós temos mídias que são totalmente enviesadas à esquerda. Liberais, talvez a gente tenha algumas, eu até nem conheço, porque o liberalismo não é tão forte assim aqui no Brasil. E, finalmente, nós temos algumas mídias que, de novo, não são 100% neutras, porque isso não existe, mas pelo menos são um pouco mais no meio. O que acontece é que a mídia de direita, ela, digamos, nesse contexto nosso aqui, que seria mais associado ao Bolsonaro, por ser uma mídia totalmente enviesada, totalmente tendenciosa, ela dificilmente, assim como lá no caso do site da Volkswagen, da Ford, dificilmente ela vai falar das coisas ruins do seu candidato, né, num Bolsonaro da vida. Né? Por outro lado, ela só vai falar das coisas boas. E conforme o caso, vai até mentir, né, colocando coisas boas que não tem. E não apenas isso, por ela ser tão tendenciosa, conforme o caso, ela vai fazer ataques ao outro lado, e muitas vezes esses ataques podem ser mentirosos, inclusive. O mesmo acontece na esquerda. Na esquerda, sendo totalmente enviesada, ela vai falar só das coisas boas de um Lula, da vida, de um PT, não vai tender a ignorar, a passar pano, a passar reto pelas coisas ruins. Conforme o caso, vai mentir, né, para promover o seu lado, e conforme o caso, vai fazer ataques ao outro, inclusive muitos desses ataques fake news, distorções, citações fora de contexto, aquela coisa toda. Resultado: se o cara é mais ou menos de direita e ele só fica lendo as mídias de direita, ele vai ter como fazer uma boa escolha? A resposta é não. Porque ele vai saber todos os supostos pontos bons do seu lado e vai ficar durante os pontos ruins. E o que entender das coisas ruins do outro lado, conforme o caso, ainda vai ter mentira, vai ter fake news do meio. Mesma coisa o cara de esquerda. Então, para a pessoa se informar bem, o que ela teria que fazer no primeiro momento, aparentemente? Se informar de ambos os lados. Tem que ler tanto o conteúdo direitista quanto o conteúdo esquerdista. O único problema é que, como eu disse, essa estratégia não é tão boa, porque como os dois lados são completamente enviesados, a tendência é muita mentira, muita fake news, muita citação fora de contexto acabar acontecendo aqui. Qual é a solução? Qual é a rota de escape? São as mídias um pouco menos tendenciosas, são as mídias um pouco mais ao centro, que normalmente são as grandes mídias, vale lembrar. É a Record, é a Band, é o Globo, o Estadão. Normalmente essas mídias têm lá o seu enviesamento ideológico, mas de modo geral ainda são mais neutras. Elas vão cair de pau em todos os lados. Talvez vão pender mais para um lado de acordo com a sua preferência, mas ainda assim elas não vão escancaradamente defender um dos dois lados. Então, nós devemos procurar nos informar, principalmente por essas mídias mais ao centro, especialmente as grandes, que tendem a ser mais monitoradas, aí, portanto, se são pegas no pulo, né? Uma mentira mais facilmente se percebe, né? Aquelas mídias mais pequenininhas, conforme o caso, elas estão dele mentira, e como é meia dúzia de gente que vê, ninguém corrige. Essas são as mídias, então, comparativamente falando, mais confiáveis, porque são não tão tendenciosas. E, bom, tudo isso que eu estou dizendo é uma questão de simples sabedoria. De novo, lembre-se do exemplo do carro. É conhecimento aplicado à prática. Nós sabemos que a tendenciosidade deturpa, a tendenciosidade seleciona só o que convém. Então, se nós sabemos isso, temos que agir de acordo para nos proteger. Como é que a gente age de acordo? No mínimo, olhando para os dois lados. E, de preferência, tendo em vista a questão da mentira, sempre ponderando pelo lado um pouco mais neutro. Tá? Então, de novo, tenho visto muitos cristãos passando por cima disso, que
Pelo menos no meu entendimento, é uma sabedoria até um pouquinho evidente. E bom, com isso, nós terminamos nosso ponto de sabedoria. E por fim, vamos agora então para nosso último ponto, que é a questão do discernimento. Mas o que é discernimento? A Bíblia também nos ensina que nós devemos buscar ter discernimento das coisas. Bom, no meu entendimento, discernir está no sentido meio que de separar o joio do trigo. A pessoa que discerne é aquela pessoa que consegue perceber o que no meio do trigo é joio. E isso muitas vezes se traduz também nessa questão de não comer mosca, né? De novo, em que a gente vê a questão da fachada. Tá? A diferença da pessoa que aceita a fachada, que aceita a propaganda, da pessoa que para e pensa, não, pera lá, o que está vindo junto? Né? O que está por trás dessa propaganda? O que está por trás dessa mensagem? O que acontece é que muitas vezes parece, eu espero estar enganado, que muitos cristãos falham em exercer discernimento nessa questão eleitoral, nessa questão na hora de escolher um político, e aceitam qualquer fachada. Então, por exemplo, o candidato começa a aparecer no meio de igrejas e daqui a pouco o sujeito já diz, poxa, esse cara é cristão, esse cara é de Jesus, olha só, ele não sai da igreja. Eu estou vendo ele fazer uns Pai Nosso aí, né? Eu estou vendo fazer uma visita ao Papa. E então eu vou votar nele porque, né, ele é cristão, ele é dos meus. Só que, poxa, cadê o discernimento de parar e pensar, caramba, esse cara é um político, ele quer meu voto. Quem diz que ele está realmente na igreja por compromisso a Jesus? Como é que era a ida à igreja dele antes da corrida eleitoral? Conforme o caso, tu vai ver, o cara nunca botava os pés numa igreja até começar a querer ser presidente, governador, prefeito, seja o que for. Ou seja, o sujeito não tem compromisso nenhum com Jesus, o cara está simplesmente atrás do teu voto. E aí? Vai cair nessa? A princípio não deveria. Então o que é isso? É o discernimento. É você não aceitar a fachada, você parar e pensar, não, pera lá, o que está por trás disso aí? O que está vindo junto? Né? Quando a pessoa vem e te propõe um pacote, você vê, não, pera lá, desse pacote, o que presta e o que não presta. Vamos pensar um pouquinho melhor. E de novo, parece que muitos cristãos têm deixado a questão do discernimento de lado e se atirado no primeiro candidato que parece ser cristão e coisa do tipo. Bom, com isso então, terminamos nossa pregaçãozinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bênção na vida de vocês. De novo, não é todos os pontos, tá? São apenas algumas pinceladas no meu entendimento de como os ensinos da fé cristã devem ser aplicados nessa questão política, nessa questão de escolher o candidato. Só relembrando, devemos, como cristãos, viver em amor, agir em amor. Isso inclui votar em amor, isso inclui sempre se comprometer com o bem, sempre se comprometer com a melhor opção, mesmo que os resultados não sejam bacanas. Tá? Nós devemos estar dispostos a fazer o bem, ainda que todo mundo à nossa volta esteja errando. Nós devemos agir com sabedoria, isso significa buscar o conhecimento sobre o assunto em questão e aplicá-lo de forma prática para o nosso bem, para o bem das pessoas à nossa volta. E também devemos estar procurando sempre ter discernimento das coisas. Nós não devemos nos apressar em aceitar. A gente tem que parar e ponderar e tentar ver o que está vindo junto com isso, o que está por trás disso. Ok? Então, com isso eu também despeço de vocês. Novamente espero ter sido bênção na vida de vocês. Tenham todos um bom dia e que Deus nos abençoe.